Vamos dar continuidade ao nosso módulo 1, hipertensão, aula 3, vamos falar sobre avaliação clínica e complementar. Então, situação clínica 2. Após a avaliação da enfermeira, Catarina foi agendada para a médica Paula avaliar a pressão arterial. Antes, a médica revisa o prontuário de Catarina, o histórico familiar, a última PA foi de 140 por 85, a enfermeira Rosa pediu a automedida da PA e os exames laboratoriais. E aí, Catarina, em que posso ajudar hoje? A médica fala. Catarina relata que no momento está sem queixas. Paula pergunta sobre as comorbidades, diabetes, lipidemia, doenças renais, tireoide. Pergunta sobre o uso de medicações, mesmo que colírios, soluções nasais, nafasolina, que pode aumentar a pressão. Sinais e sintomas de comprometimento de órgãos-alvo, dispneia, dor torácica, edema em membros inferiores, indícios de causa secundária, apneia do sono, e confirma sobre a história familiar. Irmão hipertenso, AVC, que teve acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, aos 50 anos. Pergunta sobre os hábitos alimentares e atividade física. Paula realiza o exame físico, ela realiza uma medida de pressão de acordo com a técnica recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, verifica os dados antropométricos, peso, altura, MC, circunferência da cintura, faz a ausculta cardíaca, pulmonar, sempre procurando lesões de órgão-alvo. Nessa avaliação clínica inicial, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando o paciente chega é a confirmação do diagnóstico. Então, assim, você tem hipertensão há quanto tempo? Quais medicações usa? Já usou outros medicamentos? Teve efeito colateral? Então, isso é bem importante para a gente dar continuidade para o atendimento. Identificação dos fatores de risco, suspeita de causa secundária, hipertensão secundária, avaliação do risco cardiovascular, lesões de órgão-alvo e doenças associadas. Quais são os riscos cardiovasculares? Então, homem maior que 55 anos, mulheres maior que 65, tabagismo, dislipidemia, colesterol maior que 190, triglicerídeo maior que 150, HDL menor que 40, LDL maior que 100, diabetes, se tem história familiar de doença cardiovascular, homens menor que 55, mulheres menor que 65. Então, meu pai teve com 75 anos, então não vai contar, só conta se for homem de primeiro grau, então pai, irmãos, menor que 55. Mesma coisa para mulheres. Obesidade, IMC maior que 30, história de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Esse é um fator de risco associado, tá? O exame clínico, então, medir a pressão de acordo com a técnica correta, medida da frequência cardíaca, medir a circunferência abdominal, peso, altura, o IMC, se tem sinais de lesão de órgão-alvo, então, sinais neurológicos, focais, cognição, palpação e ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, palpação e ausculta de artérias carótidas, aorta abdominal, artérias femorais, avaliação de artérias periféricas, ausência de pulsos, assimetrias, características com xigoides, obesidade central, exortismo, amenorreia, isso vai falar a favor de hipertensão secundária, palpação abdominal, rins aumentados, rim policístico, realizar a medida do índice tornozelo-braço, para fazer o diagnóstico de doença arterial periférica e prognóstico para evento cardiovascular. Avaliações
de lesões clínicas e subclínicas. O que seria as lesões de órgão-alvo? São as alterações estruturais e funcionais em artérias ou órgãos causadas pela elevação da PA. Como a gente pode verificar? No eletrocardiograma, a gente verifica a hipertrofia ventricular esquerda, a doença renal crônica a partir do estágio 3, então a gente solicita creatinina, faz o cálculo da taxa do resultado glomerular. Se tiver menor que 60, já é uma lesão de órgão-alvo. Microalbuminúria, se tiver entre 30 e 300, ou a relação albumina-creatinina entre 30 e 300. Retinopatia diabética moderada, com hemorragias e manchas algodonosas ou severa edema do disco óptica. As doenças associadas são as doenças cerebrovasculares, acidente vascular cerebral, acidente isquêmico transitório, tá? Doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida ou preservada, doença arterial periférica sintomática em membros inferiores, doença renal crônica nos estágios 4 e 5, albuminúria acima de 300 ou albuminúria, a relação albumina-creatinina em 24 horas acima de 300. Em relação ao cálculo da taxa de filtração glomerular, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, tudo bem? Ou retinopatia avançada, hemorragias, exudatos, papiledema. A investigação laboratorial, de preferência, a gente vai solicitar o potássio, o ácido úrico, creatinina para avaliar a taxa de filtração glomerular, glicemia, hemoglobina glicosilada, o perfil lipídico e o exame de urina simples e o eletrocardiograma. O ecocardiograma, se eu tiver alteração de hipertrofia de ventrículo esquerdo, albuminúria, principalmente nos pacientes diabéticos ou que têm síndrome metabólica, ou que tem 2 ou mais fatores de risco, ultrassom renal ou Doppler em paciente com insuficiência renal crônica ou suspeita de doença renovascular, e hemoglobina glicosilada em pacientes diabéticos. Só vou abrir um parênteses aqui, porque na última atualização da ADA, recomenda que a partir dos 35 anos já se faça o rastreio de diabetes. Então, assim, se tiver a oportunidade de solicitar hemoglobina glicosilada já para rastreio de diabetes nesses pacientes, é melhor solicitar, tá bom?